Saudações, galera do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. Hoje publicamos mais uma videoaula falando especificamente da resolução do exame de admissão à Academia Militar 2022. Resolução do exame completo. Para si que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não é? E deixe o seu like. Não se esqueças de partilhar com os seus amigos, porque afinal, vídeos novos são publicados aqui semanalmente. Então, vamos a essa resolução? Lhe convido, vamos juntos. Muito bem, a questão número 1 é sobre a lógica bivalente. O valor lógico da proposição 2 elevado a 3 igual a 6, não é? Equivale à raiz quadrada de 8 igual a 4. Muito bem, vamos analisar, não é? Este número em partes. Começamos primeiro com esta parte aqui, não é? Onde nós temos ali que 2 elevado a 3 é igual a 6. E nós sabemos que isto é falso, pois o 2 elevado a 3 dá-nos 8, e 8 aqui diz que é igual a 6. Portanto, nós sabemos que isto é falso, não é? Analisemos o outro lado. Temos que a raiz quadrada de 8 é igual a 4. A raiz quadrada de 8 como sendo igual a 4, pois nós sabemos que isto também é falso, porque o 8, não é, equivale a 2 elevado a 3, ou seja, equivale a 2 raiz de 2. E isto, em algum instante, é diferente de 4. Portanto, isto também é falso. Portanto, nós temos aqui, não é, estas duas proposições, temos o falso e o falso. E o que diz-nos a equivalência? É bom entender que a equivalência, de certa forma, portanto, uma operação lógica que faz corresponder, não é, duas proposições com o mesmo valor em verdade. Isto é, só é verdade se ambas, pelo menos, tiverem o mesmo valor. Então, se for falso, falso, é verdade. Se for verdade, verdade, é verdade, não é? Então, estamos diante estas duas proposições, em que a primeira é falsa, a segunda é falsa, então vai corresponder em verdade. Portanto, ficamos com a opção C, não é? Ficamos com a opção C. Número 40. Temos aqui um número que envolve os números complexos. A questão diz, seja A o módulo do número complexo 2 menos 2 vezes a raiz quadrada de 3 e tudo isto elevado a 10. Então, o valor de x, que verifica a igualdade 4 vezes a elevado a x, será igual a a. Portanto, para resolver esta questão, temos que conhecer muito bem as propriedades dos números complexos, não é? Nós podemos, numa primeira fase, considerar apenas o que está portanto, dentro de parênteses. Vamos ignorar o expoente. Portanto, a notação dos números complexos é dada por, não é, z como sendo igual a a mais bi. Olhando para aquela relação, não é, dos números complexos, ali na notação, conseguimos perceber que o a será o 2, não é? O b nós temos como sendo menos 2 vezes a raiz quadrada de 3i, não é? O número imaginário. Portanto, para achar o módulo disto, não é, podemos determinar o seu módulo a partir do ρ como sendo a raiz quadrada de a ao quadrado, não é? Mais o b ao quadrado. Portanto, aqui teremos que o módulo será igual a raiz 2 ao quadrado mais o valor de b, não é? Isto ao quadrado. Temos o valor de b como sendo menos 2 vezes a raiz quadrada de 3, não é? E, portanto, tudo isto ao quadrado. Portanto, a ter que desenvolver esta relação, percebemos que aqui o ρ será igual a raiz quadrada, não é? De 4, o 2 ao quadrado, mais, uma vez que todo número negativo elevado a um expoente par dá um valor positivo, aqui conseguimos perceber que o menos 2 ao quadrado será 4. Vamos simplificar a raiz com este expoente, 2, então ficamos com 3. E nós conseguimos perceber que isto é nada mais nada menos que a raiz quadrada de 16, pois 4 vezes 3 dá-nos 12. E o 12 mais 4 dá-nos 16. E, portanto, isto vai nos dar 4. Não é? E o 4 é nada mais, nada menos que o 2 elevado a 2. Não é? Agora podemos dizer que o A será igual ao Z
Agora, elevado àquele expoente que a gente havia deixado, qual é? É 10, não é? Será igual ao quê? Ao 2 elevado a 2, não é? O nosso módulo. Agora teremos que elevá-lo a 10. Isto vai nos dar exatamente 2, não é? Elevado a 20. Temos aqui esta relação. O problema diz-nos o seguinte. Agora teremos aqui 4 vezes o A, tudo isto elevado a x, como sendo igual a A. E nós sabemos que o A vale nada mais nada menos que, portanto, o 2 elevado a 20. Teremos aqui o 4, podemos escrever na notação como sendo 2 elevado a 2, vezes o valor de A vale 2 elevado a 20. E, portanto, tudo isto elevado a x, como sendo igual a A. O A vale 2 elevado a 20, não é? E aqui nós podemos ver que temos duas bases iguais multiplicando. Então, se duas bases iguais multiplicam, basta apenas que adicionemos os seus expoentes. Então, teremos 2 elevado a 22x como sendo igual a 2 elevado a 20. E vemos aqui que as suas bases são iguais. Uma vez que as suas bases são iguais, podemos igualar os seus expoentes. Portanto, ficamos aqui com 22x como sendo igual a 20. E, portanto, x será igual a 20 sobre 22. Portanto, atenção, aqui nós podemos procurar simplificar. Estamos a dizer que o x será igual, até onde eu sei, o meu numerador é par, bem como o meu denominador. A ter que dividir o 20 por 2, eu sei dizer que terei apenas o 10, não é? E a ter que dividir o meu denominador pelo mesmo 2, terei 11. E, portanto, olhando para as nossas alternativas, não é? E aqui chegamos à conclusão de que trata-se de qual alternativa? Exatamente, da alternativa A, não é? Temos aí o número 2, envolvendo a teoria dos conjuntos. A questão diz, numa escola existem 41 salas, não é? Das quais 22 possuem ar-condicionado, 20 possuem ventilador e 5 não possuem ar-condicionado nem ventilador. Quantas salas possuem os dois tipos de aparelho? Muito bem, nós vamos aqui, não é, esquematizar tudo isto em um diagrama de Venn, não é? Vamos aqui, tudo isto, não é? O universo são 41 salas, não é? Estamos a dizer que é um total de 41 salas de aulas. Agora, se a gente for a representar isto, podemos escrever aqui, desenhar o conjunto, não é? Aqui o outro lado também é um conjunto, em que o primeiro designemos como sendo a sala, não é? Que possui ar-condicionado. Então, teremos aqui ar-condicionado. E do outro lado temos que 20 possuem ventilador. Então, teremos aqui possuindo ventilador. Mas o que nós queremos é exatamente as salas que possuem as duas coisas e de certeza que estarão mais ou menos nesta região, não é? Então, é um X, é um desconhecido, é um valor que a gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que neste total de 41 salas, pelo menos é que 5 salas de aulas não possuem nem ar-condicionado nem ventilador. Portanto, essas salas de aulas estarão exatamente aqui, não é? Estarão aqui de fora. Mas sabemos que as salas que possuem o ar-condicionado são 22. Então, teremos aqui 22. E as salas que possuem o ventilador são exatamente 20. Mas atenção, o que está a acontecer aqui é que se tivermos que somar este valor desconhecido, não é, do x, tivermos que somar o 22, tivermos que somar o 20 e tivermos que somar o 5, estaremos a exceder este valor. Portanto, estaremos a ter uma quantidade de sala de aulas que não corresponde ao que o problema está pedindo. Portanto, teremos que olhar para este 22, não é? E subtrair o valor das salas de aulas que compartilha, portanto, tanto o ar-condicionado quanto os ventiladores. Portanto, as salas que possuem os dois aparelhos. Então, aqui ficamos com menos x. E o 20 também faremos o mesmo. Teremos que subtrair o x, não é? E ficamos mais ou menos com o seguinte. Agora teremos que somar tudo isto, não é? Estamos a dizer que 22 menos o x, estamos a somar, não é? Com este x. E estamos também a somar com 20 menos o x. Estamos a dizer o somatório de tudo isto que compartilha, assim como que não compartilha, não é? Mais o 5 que está de fora, tudo isto deve nos dar exatamente o universo. No caso, 41. Estamos a dizer que o universo todo aqui, né, das salas de aulas, tudo mais, é um total de 41. Não é?
estão em um total de 41. Portanto, podemos simplificar aqui logo de cara, conseguimos ver que temos aqui um x negativo e um x positivo, pois ambos são simétricos. Portanto, ficamos com 22, não é? Mais o 20 mais o 5, não é? Menos o x, tudo isto como sendo igual a 41. E, portanto, olhando para esta nossa relação, conseguimos perceber aqui logo de antemão que o 22 está a somar com o 20, isto vai nos dar 42, mais o 5 de certeza que vai nos dar 47. E, portanto, o menos x será igual a 41 menos o 47, não é? E, portanto, esta relação nós podemos ver aqui, 41 menos, portanto, o 47, isto vai nos dar, portanto, menos 6. E, portanto, podemos multiplicar ambos membros por menos 1, não é? Podemos multiplicar, isto é válido em matemática, por menos 1. Portanto, ficamos com x como sendo igual a 6. E olhando para as nossas alternativas, com certeza ficamos com a alternativa B, não é? Muito bem, temos a questão número 39. Sabe-se que f de x é igual a x ao cubo mais ax ao quadrado menos x menos 1. Possui um máximo para x igual a menos 1. Pode-se afirmar que f admite um mínimo para... Muito bem. O que nós temos que perceber agora é que se nós tivermos uma determinada curva, aonde a nossa função derivada for positiva, é porque a nossa função é crescente. E aonde a nossa derivada for negativa, é porque a função é decrescente. E exatamente nos extremos relativos, estou a falar de um máximo ou de um mínimo, é porque a nossa derivada anula-se. Então, nós vamos tomar este x igual a menos 1 como sendo um ponto-chave que vai nos ajudar a resolver este problema. Estou a dizer o seguinte, se nós temos ali a função f de x como sendo igual a x ao cubo mais ax ao quadrado menos x menos 1, como sendo a minha função, então eu estou a dizer o seguinte, que se neste ponto a função é crescente e ela atinge um máximo relativo, e qual é esse máximo relativo? É o menos 1. Ou seja, é o x igual a menos 1, onde a função atinge um máximo relativo. O que isto quer dizer? Quer dizer, não é, que o menos 1, é um zero da minha função derivada, que se chama de ponto crítico. Isto quer dizer que temos que derivar esta função. Isto é, a função derivada de x será igual a 3x ao quadrado, não é? Mais 2 vezes ax menos 1. Estamos a dizer que x igual a menos 1 é um ponto crítico, ou seja, aonde a função atinge o máximo relativo. Estamos a dizer que substituindo este menos 1 nesta função derivada dará 0. Afinal, é um ponto crítico. Ou seja, estamos a dizer que 3 vezes o menos 1, tudo isto ao quadrado, não é? Mais 2 vezes o valor de a vezes o x. O x agora vale menos 1, menos 1, que estava aqui de lado. Isto tem que ser igual a 0. Afinal, aquele é um ponto crítico. É onde a nossa função atinge o máximo. E no máximo, a nossa função derivada é nula. Então, estamos a dizer que o menos 1, não é? Aqui ao quadrado vai dar 1, positivo. Ou seja, todo número negativo elevado a um expoente par torna-se um número positivo. Automaticamente, teremos 3, não é? Aqui temos o menos 1 a multiplicar por esta expressão toda, portanto, será negativo. Portanto, teremos menos 2 vezes o valor de a menos 1, isto como sendo igual a 0. E, portanto, teremos aqui o 3 menos 1, teremos, portanto, 2 menos 2 vezes a, não é? Isto como sendo igual a 0. E, portanto, termos que isolar o a, teremos que, portanto, o a será nada mais nada menos que, portanto, o 2 sobre 2. Isto que vai dar 1. Então, chegamos à conclusão de que o nosso a vale 1. Então, podemos reescrever esta nossa expressão. Se o a vale 1, então implica dizer que a nossa função será f, não é? Linha de x será igual a 3x ao quadrado mais 2 vezes o valor de a vale 1, portanto x menos 1. Então temos aqui a função derivada, não é? Então o que nós temos que fazer é achar os pontos críticos. Nós temos um ponto crítico, falta o outro, não é? Então, uma vez que trata-se de uma função, portanto, do segundo grau, de certeza que terá duas soluções. E, portanto, isto vai nos dar
que o x1, não é, vai nos dar menos 1, que é o primeiro valor determinado. O x2 vai nos dar 1, não é, terço. Mas nós também podemos provar para ver se isto é verdade. Aqui nós temos estes valores, não é, representando assim os nossos pontos críticos. Vamos construir a tabela para podermos entender o que acontece exatamente com os extremos relativos. Nós temos aqui a função f de x, temos aqui a função, digamos a função derivada, não é, e a função de x. Então, os pontos críticos quais são? Temos ali o menos 1 e 1 terço, não é, como sendo os pontos críticos. Estamos a dizer, não é, construindo aqui a tabela, estamos a dizer o seguinte, que à esquerda de menos 1, quais são os valores que nós encontramos à esquerda de menos 1? À esquerda de menos 1 encontramos o menos 2. E a função derivada, não é, de f de x qual era? Era 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Então vamos substituir o menos 3 para entendermos qual é o sinal da função derivada. Aqui nós teremos exatamente 3 vezes menos 2 ao quadrado vai dar positivo, isto é 4, não é? Mas o 2 vezes o menos 2 vai dar, o menos 2 é negativo e portanto fica menos 4, menos 1. E portanto aqui teremos 12, não é? Teremos ali o 12 menos o 5 e portanto o valor que vai dar aqui será ainda maior e positivo por sinal. Estamos a dizer que o 7, no caso, não é? Isto vai dar 7, 7 é positivo ou negativo? É positivo, exato. Então 7 é positivo. Automaticamente a nossa função é crescente e ela vai atingir o máximo exatamente em menos 1. Exatamente. Qual é o valor que está entre o menos 1 e 1 sobre 3? Nós podemos escolher aleatoriamente como sendo o 0. Portanto, deixe-me apagar isto como sendo o 0. E portanto a nossa função f de x qual era? Era a função derivada, né? No caso de x, era 3x ao quadrado, não é? Mais 2 vezes o a valia 1, no caso 2x, não é? Menos 1. Agora, se tivéssemos que escolher o 0, de certeza que isto seria 0, isto também seria 0, o resultado seria menos 1, e o menos 1 é negativo, conforme o sinal ali já mostra, isto é negativo, automaticamente a nossa função decresce. Agora, se a gente quer ter certeza se este ponto é um mínimo relativo, basta que a gente escolha um valor superior a este ponto crítico. Estamos a dizer se é 1/2, se é 1 terço, podemos escolher um valor maior que ele, à sua direita. Óbvio, estamos a falar, podemos escolher o 2, por exemplo. Então ficamos com, acredito que se recorda da função, não é? Então ficamos com 3x ao quadrado, no caso fica 3, não é? Vezes o 2 ao quadrado, não é? Mais 2 vezes o x no caso agora vale 2, menos 1. E isto aqui olhando vai nos dar 12, 12 mais 4 vai nos dar 16, de certeza que vai dar 15, e o 15 é positivo, e aqui a função vai subir. Então, aqui podemos imaginar a curva, faz isto, atinge o máximo, depois decresce, atinge o mínimo, depois cresce. Então, conseguimos ver que o mínimo relativo estará mais ou menos aqui. E qual é o valor que corresponde? É exatamente 1 sobre 3. E nas nossas alternativas, podemos logo de cara ver que é a alternativa... Qual é? Exato, é a alternativa C. Muito bem, temos aqui o número 3 que diz, simplificando-se a expressão raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3, tudo isto ao quadrado, mais 1 sobre 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 6. Portanto, queremos simplificar esta expressão e saber quanto é que ela vai dar, não é? Estamos a dizer que aqui teremos a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3, não é? Tudo isto ao quadrado, mais 1 sobre, portanto, 5 mais 2 vezes a raiz de 6. Atenção, pessoal, todo número que existe no mundo está elevado a 1, multiplica por 1 e está dividindo por 1. Estamos a dizer que esta fração temos como denominador 1, não é? E para esta fração temos como denominador esta expressão que já cá conseguimos ver. Estamos a dizer que para operar duas frações com denominadores diferentes, antes de tudo, tratando-se da soma, teremos que primeiro achar o menor múltiplo comum. Estamos a dizer que teremos que multiplicar o denominador por 5 mais 2 vezes a raiz de 6, deste lado, não é? Portanto, o mesmo valor que a gente procura multiplicar pelo denominador, ao mesmo tempo teremos que multiplicar pelo numerador. Afinal, estamos a dar a mesma coisa e a tirar a mesma coisa. Isto em matemática chama-se equivalência, não é? Então, aqui podemos chegar à conclusão de que fazer isto é o mesmo que
multiplicar o numerador por 5, não é? Mais 2 vezes a raiz quadrada de 6. Novamente, a expressão que lá tínhamos, que era a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3, tudo isto elevado ao quadrado. Afinal, temos mais 1 no numerador. Agora, tudo isto que terá que dividir pelo mesmo denominador agora. Ficamos com 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 6. Agora, nós conseguimos perceber que no numerador temos algo um pouco estranho, que é isto, não é? Temos ali a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. Afinal, o que aquilo nos diz? Aprendemos que nos casos notáveis, se a gente tiver A mais B, afinal, tudo isto elevado a 2 é o mesmo que manter o primeiro ao quadrado, adicionar por 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o último, no caso é o B, ao quadrado. Estamos juntos? Vamos fazer o mesmo com esta expressão. Estamos a dizer que a raiz quadrada de 2, não é? Mais a raiz quadrada de 3. Tudo isto ao quadrado. Estamos a dizer que é o primeiro ao quadrado, no caso é a raiz de 2, isto ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e o segundo. Estamos a dizer 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, mais o último ao quadrado. Exatamente, o último ao quadrado, no caso, fica a raiz de 3, tudo isto ao quadrado. Estamos a dizer que esta é uma raiz quadrada, não é? O índice aqui é 2, e aqui isto está elevado a 2, não é? Então podemos simplificar o 2 com a raiz, bem como aqui também podemos simplificar a raiz com o 2, não é? Estamos a dizer que isto pode simplificar, portanto isto será igual a 2 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 3, mais 3. Atenção, atenção, não precisa se complicar aqui. Estamos juntos? Não precisa se complicar. Na multiplicação de raízes, não é? No caso de radicais com o mesmo índice, imaginemos que aqui nós temos uma raiz, não é? De índice k de A, não é? Multiplicando por uma outra raiz cujo índice vale k de B. Como nós temos os mesmos índices, basta que mantenhamos a raiz com o mesmo índice e multipliquemos apenas os radicandos, não é? Ficando mais ou menos assim. Então foi o mesmo que a gente acabou fazendo aqui. Estamos juntos? Muito bem, vamos a isso. Conseguimos perceber aqui, não é, que isto vai nos dar este 3 com este 2 são livres. Podemos somar. Estamos a dizer que vai nos dar 5, não é? Mais 2 vezes a raiz quadrada. Agora teremos o produto entre radicandos. Estamos a dizer que 2 vezes 3, isto vai nos dar 6. Isto tudo vem substituir exatamente aqui. Estamos juntos? Estávamos apenas a desenvolver aquela expressão, não é? Então podemos reescrever isto da seguinte forma. Será 5 mais 2 vezes a raiz de 6, multiplicando por 5 mais 2 vezes a raiz de 6, mais 1, e tudo isto que terá que dividir por 5 mais 2 vezes a raiz de 6. Atenção, nenhuma circunstância ter que simplificar, fazer isto e isto. Não existe em matemática. Por quê? Porque nós temos um termo aqui somando. Não é? E nesta circunstância não podemos. Mas se este 1 estivesse a multiplicar, aí sim poderíamos. Afinal, a multiplicação é a operação inversa da divisão. Não é? Então, atenção, nada de fazer isso. O que nós vamos fazer agora é procurar desenvolver esta expressão. Estamos a dizer que aqui nós temos este valor e temos o mesmo valor aqui. Ele multiplicando por ele mesmo. Estamos a dizer que é o A multiplicando pelo A. E atenção, na multiplicação de bases iguais, isto mantém-se a base, não é? E adicionam-se os expoentes. E eu expliquei que todo número que existe no mundo está multiplicando por 1, está elevado a 1 e divide por 1. E no caso, interessa-nos concluir que a multiplicação de bases iguais mantém-se a base e adicionam-se os expoentes. Temos 1 e 1, então 1 mais 1, isto equivale a colocar aqui 2. Estamos juntos? Portanto, temos aqui A ao quadrado. Estamos a dizer que se temos isto, multiplicando por isto mesmo, teremos 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 6. Afinal, tudo isto elevado a 2 mais 1. Tudo isto que terá que dividir por 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 6. Estamos juntos até aqui? Certo, vamos a isso. Olhando para o nosso numerador, conseguimos perceber que aqui teremos mais ou menos uma expressão, não é? Idêntica aos casos notáveis, o que acabamos de fazer, não é? Estamos a dizer que será o primeiro ao quadrado, recorda-se, certo? Vamos a isso. Será 5 ao quadrado, não é? Mais 2 vezes o primeiro, que vale 5, não é? Vezes o segundo, que vale 2 vezes a raiz de 6, mais o último ao quadrado, exato. 2 vezes a raiz de 6, tudo isto ao
quadrado. Afinal, temos o mais 1 somando do lado de fora. Tudo isso que terá que dividir por 5 mais 2 vezes a raiz de 6. Estamos juntos até então, certo? Conseguimos perceber aqui que o 5 ao quadrado, isto dá-nos 25, não é? Mais aqui, olhando para isto, vai nos dar 10. Estamos juntos? O 10 vezes o 2 vai nos dar 20. Portanto, ficamos com 20 a raiz de 6, não é? Mais, afinal, o 4 ao quadrado, não é? Isto vai nos dar 4 vezes a raiz quadrada de 6. Isto também é o quadrado, não é? Mais 1. Atenção, podemos simplificar o 2, não é? Com o índice da raiz. Afinal, ficamos com 25 mais 20 vezes a raiz de 6, não é? Mais 4 vezes, isto simplificando, ficamos com o 6 mais 1. Estamos juntos até aqui, certo? Aqui podemos chegar à conclusão de que o 25, não é? Terá de somar com o 20 vezes a raiz de 6. E isto aqui, não é? Este produto de 4 e o 6 vai nos dar exatamente 24. E o 24 mais 1, de certeza que isto vai nos dar 25. Estamos a dizer que este 25 e este 25 vai nos dar quanto? Exatamente, 50. Estamos a dizer que a nova expressão será de 50 mais 2 vezes a raiz quadrada de 6. Não é? Isto tudo estávamos a operar aonde? No numerador. Estamos juntos? Então, tudo isto substitui o nosso numerador. Então, vamos pegar esta expressão toda e colocamos no nosso numerador. A expressão é mais ou menos esta, não é? Então, vamos pegar isto e substituir ali no numerador. Estamos a dizer, no caso, que teremos agora 50, não é? Mais 20 vezes a raiz de 6. Tudo isto dividindo por 5 mais 2 vezes a raiz de 6. Portanto, isto vai nos dar quanto? Conseguimos ver ali que o 50 podemos escrever como sendo o produto entre o 10, não é? E o 5. Estamos a dizer que o 50 é o mesmo que 10 multiplicando pelo 5. Mais o 20 podemos escrever como sendo o produto, não é? De 10 e o 2. Estamos a dizer o 10 vezes o 2, não é? A raiz quadrada de 6 e tudo isso que terá que dividir por 5 mais 2 vezes a raiz de 6. Aqui alguns espertos já conseguiram ver onde é que está a solução. É isso, mas vamos até a final. Podemos aqui, não é? Simplificar este 10, não é? Ficando aqui, portanto, com o 10. Se a gente remove este 10, se a gente tira este 10, sobramos com o 5, não é? 5, aqui ficamos com 5, mas se a gente tira este outro 10, sobramos com 2 vezes a raiz de 6. Portanto, 2 vezes a raiz de 6. O denominador é 5 mais 2 vezes a raiz de 6. Atenção, pessoal, aqui podemos simplificar, porque afinal isto está multiplicando pelo 10. Aqui podemos simplificar isto com isto. Teremos como solução o 10, não é? Isto é muito fácil, basta apenas que olhe. O 10 nas nossas opções conseguimos ver aqui, portanto, que é a alternativa D. Exatamente, é a alternativa D, não é? Número 38, o coeficiente angular da reta curva y, não é? Temos ali y igual a 5 menos 2 vezes, né, x, isto elevado a 8, não é? No ponto em que x é igual a 3. O que é coeficiente angular? Nas expressões lineares, nós conseguimos ver, não é? Ou seja, a equação de uma reta, temos que y será igual a ax mais b. E em algumas obras é bem comum, não é? O a ser substituído pelo m, que o m, não é? Temos ali mx mais b, onde este m é o nosso coeficiente, não é? Onde o nosso m é o coeficiente angular, não é? E é bem comum o b de ser designado por coeficiente linear. Estamos juntos? O que nós queremos agora é determinar o coeficiente angular da reta, que é tangente à curva mais ou menos definida por 5 menos 2 vezes o valor de x, tudo isto elevado a 8. Qual é esse coeficiente angular? Mas no ponto em que exatamente o x corresponde a 3. Atenção, imaginamos uma curva qualquer definida no espaço, não é? Estamos a dizer que existe um ponto, não é? Vários são os pontos, não é? Em que passa uma reta, não é? A esta reta chamamos de reta tangente à curva, não é? Num dado ponto. Imaginamos que aqui nós teremos em x igual
x inicial e y igual a y inicial. Portanto, temos aqui este ponto onde esta reta passa. No entanto, se tivermos que definir o sistema cartesiano ortogonal, percebemos que a esta reta, não é? Ela faz um certo ângulo com o eixo das abscissas. Portanto, este ângulo chamamos de ângulo θ. Ou seja, a este ângulo também corresponde o coeficiente angular. Estamos a dizer agora neste nosso exercício que queremos determinar, portanto, este coeficiente angular da reta tangente a esta curva, não é, definida por esta equação, exatamente no ponto onde o x corresponde a 3. Quanto vale? Muito simples. Para determinar o valor do m, no caso o coeficiente angular, basta que a gente calcule a função, não é, derivada exatamente no ponto igual a, não é, que no caso é o 3, x igual a a, ou ainda calculemos o limite, não é, quando x tende àquele ponto, no caso o ponto a, da função, no caso f de x, menos a função naquele ponto, não é, f de a sobre x menos o mesmo ponto. Atenção, não vamos complicar as coisas, não é? Estamos a dizer, ou usamos a derivada, vamos derivar a função, depois de derivar a função, substituímos o lugar do x com o valor que nos foi dado. No nosso exercício, é o x igual a 3. Ou ainda podemos calcular este coeficiente angular simplesmente usando o limite. Então, basta que a gente escolha, ou usamos este limite, ou usamos a derivada da função. Estamos juntos? Vamos a isso. A nossa função é esta. Podemos agora derivar. Vamos dizer f, não é, derivada de x será igual ao quê? Conseguimos perceber que aqui nós temos este 8. Podemos baixar, ficamos com 8, multiplicando por 5 menos 2 vezes x, não é? Derivar essa expressão, teremos que subtrair menos uma unidade no seu expoente. Ficamos com o 7, não é? Multiplicando agora pela derivada da sua base. Estamos juntos? Portanto, ficamos com derivar o 5 vai dar 0, derivar o 2x, o menos 2x, aliás, vai dar menos 2. Estamos juntos? Portanto, isto vai nos dar como sendo igual a 8, não é? Vezes o menos 2, e tudo isso multiplicando por 5 menos 2x elevado a 7. Estamos a dizer ainda que isto vai nos dar menos 16 vezes, não é, o 5 menos 2 vezes o valor de x, tudo isto elevado a 7. Atenção, qual é o ponto? O ponto é x igual a 3. Então, vamos substituir, não é, aquele 3 na nossa função, não é? Estamos a dizer agora f de 3. Estamos juntos? Portanto, ficamos com menos 16 multiplicando por 5, não é? Menos 2 vezes o 3, tudo isto elevado a 7. O 5 menos o 3 vezes 2, conseguimos perceber que isto é nada mais nada menos que o 5 menos o 6. Isto vai nos dar menos 1. Estamos juntos? E, portanto, será menos 1, menos 16, vezes o menos 1. Isto tudo está elevado a 7. Atenção que este valor aqui, não é, é negativo e está elevado a um expoente ímpar. E, portanto, o resultado aqui será negativo. Portanto, teremos como resultado 16. Isto é, o negativo com o negativo será positivo. Isto é, 16. E olhando para as nossas alternativas, conseguimos logo de cara perceber que trata-se da alternativa D. Não é? Bem, o número 4, o domínio da função f de x igual a x mais 1, que terá que dividir por raiz quadrada de 4x mais 4. Aqui nós temos, não é, uma fração, não é? Temos ali o numerador, que é uma expressão que está definida para qualquer valor, e nós temos o denominador. E o denominador complica-se um bocadinho. Como assim? Muito simples. Nós temos ali o x mais 1 sobre a raiz quadrada de 4x mais 4. Nós podemos simplificar um bocadinho isto. Podemos, sim. Isto será igual a x mais 1. Tudo isto que terá que dividir por raiz quadrada de... Podemos evidenciar o 4. Ficamos com 4, não é? Multiplicando por x mais 1, não é? Afinal, aqui nós podemos separar, não é, estes radicandos que estão aqui multiplicando. Podemos dizer que isto será igual a x mais 1, que terá que dividir por raiz de 4 vezes a raiz quadrada de x mais 1. Estamos juntos? E, portanto, isto vai ser igual a x mais 1 sobre a raiz quadrada de 4, será 2 a raiz quadrada de x mais 1. Atenção, a condição principal, né, ao determinar ou ao procurar o valor a partir do qual a nossa função estará definida, é que a raiz quadrada de qualquer coisa, se a gente tiver uma função f de x aqui, estamos a dizer que
acontece o que acontecer, este f de x sempre terá que ser maior ou igual a zero. Mas há um grande problema, é que no denominador, não é? No nosso denominador, não pode em nenhuma circunstância apresentar o zero. Então, a esta condição, terá que mudar. Ao invés de ser maior ou igual, simplesmente terá que ser, não é? O f de x terá que ser somente maior. Estamos juntos? No entanto, estamos a dizer que o que está no denominador, ali nós temos o x mais 1, não é? De todas as formas, terá que ser maior que zero. Em outras palavras, o x terá que ser maior que menos 1. Afinal, este 1 positivo, quando passa para este lado, muda de sinal e fica negativo. Portanto, temos aqui que esta função é definida somente para todos os valores que estiverem acima, não é, do valor menos 1. Não é? Olhando para as nossas alternativas, é exatamente a alternativa A. A questão número 37 diz, sendo f de x igual a x mais 1, não é? Tudo isto elevado a 3, sobre x menos 1 elevado a 4. Então, a sua primeira derivada calculada para x igual a 2 vale, número 37, nós temos ali que f de x será igual, não é, a x mais 1, isto tudo elevado a 3 e sobre x menos 1, isto elevado a 4. Atenção, esta é uma derivada do quociente. Estamos a dizer que se tivermos uma função f de x, a outra no denominador que chamemos de g de x, então derivar esta expressão significa primeiro derivar a função do numerador, multiplicar pela função do denominador, não é? Subtrair a derivada da função do denominador, não é? Vezes a função do numerador. E tudo isto que terá que dividir pela função do denominador, não é? Isto é ao quadrado. Estamos juntos até aqui? Esta regra é fundamental para que se possa resolver este problema. Vamos a isso. Muito bem, agora nós podemos derivar o nosso quociente. Estamos a dizer, no caso, não é, que isto será igual a derivar esta expressão que nós temos aqui, o mesmo que colocar o 3, baixamos o 3, multiplicamos pelo x mais 1, agora subtraímos uma unidade, ficamos com 2, estamos juntos, vezes o x menos 1, isto elevado a 4, não é? Menos a derivada do denominador. Derivada do denominador será 4x menos 1, isto elevado a 3, multiplicado pelo numerador. Estamos a dizer x mais 1, isto elevado a 3. Afinal, tudo isto terá que dividir por x menos 1, não é? Elevado a 4. Agora teremos que elevar a 2, conforme diz a regra. Estamos juntos? E olhando para a nossa relação, conseguimos ver que nós aqui temos, se repete, não é? Temos aqui o x menos 1, temos também o x menos 1, uma expressão que se repete. Estamos a dizer que o menor deles teremos que procurar simplificar, não é? Isolar. Estamos a falar de x menos 1 elevado a 3. Agora vamos isolar. Estamos a dizer que isto será igual a x, não é? Menos 1 elevado a 3, não é? Teremos o nosso 3 multiplicando pela relação, ficamos com o 3, não é? Multiplicando por x mais 1, isto ao quadrado. Aqui nós estamos a simplesmente evidenciar o x menos 1. Estamos juntos, né? Elevado ao cubo. E aqui nós temos x menos 1 elevado a 4. Então quer dizer que se tirarmos o cubo, sobra apenas o x menos 1. Estamos a dizer que vai multiplicar por x menos 1. Estamos juntos? Certo. Menos o 4, que vai multiplicar. Esta expressão toda aqui já foi evidenciada. Estamos a dizer que simplesmente ficamos com o x mais 1, isto elevado a 3. E tudo isto, afinal, terá que dividir por x menos 1 elevado a 8. Temos aqui o 4 multiplicando pelo 2. Estamos juntos? No entanto, conseguimos ver, aqui temos x menos 1 elevado a 3. E aqui nós temos também o x menos 1 mais elevado a 8. Quer dizer que nós podemos simplificar o x menos 1 elevado a 3 com o 3 aqui em cima. Estamos a dizer que sobrará apenas o 5. Isto é, o 8 menos o 3. Estamos tirando ali do numerador, sobra-nos exatamente o 5. Estamos a dizer agora que isto vai nos dar 3 multiplicando por x mais 1, não é? Isto ao quadrado multiplicando por x menos 1 menos 4 multiplicando por x mais 1 elevado a 3. Tudo isto que terá que dividir por x menos 1 elevado a 5. Atenção, pedem-nos para considerar o x como sendo igual a 2. Tu podias muito bem ter substituído logo de primeira, mas
daria muito trabalho, não é? A gente procura fazer isto para reduzir o trabalho. A simplificação, na verdade, o princípio da simplificação é essa, encurtar o mais possível que a gente conseguir as expressões. Estamos a dizer que se o x, não é? Se o x for igual a 2, então o valor da nossa expressão será nada mais nada menos que o 3 multiplicando por 2 mais 1, isto ao quadrado, que teremos o 2 menos 1, menos o 4 multiplicando pelo 2 mais 1, tudo isto elevado a 3, tudo isto que terá que dividir por 2 menos 1, isto elevado a 5, não é? Será igual a o seguinte, aqui será 3 vezes o 2 mais o 1, não é? Isto vai dar 3. 3 ao quadrado vai nos dar 9. Estamos juntos? Vezes o 2 menos 1 vai dar 1. Menos o 2 mais 1 vai nos dar 3. 3 elevado a 3 vai dar 27. Portanto, ficamos com 4 vezes 27. E tudo isso que terá que dividir por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 1 elevado a 5 é o próprio 1. Estamos a dizer que isto vai dar 3 vezes 9. Estamos a falar de quanto? Exatamente, estamos a falar de 27. Então, teremos aqui 27 menos 27 vezes 4. Em outras palavras, podemos evidenciar o 27. Portanto, ficamos aqui com o 27 multiplicando. Se a gente tira o 27 aqui, sobramos com 1. Se a gente tira o 27 aqui, sobramos com o 4. Portanto, menos 4, não é? Portanto, isto será igual a 27 multiplicando por menos 3. Estamos juntos? Estamos a dizer que isto será igual a quanto? É só olhar que isto vai nos dar menos 81. Ou seja, é 27 que multiplica por 3. Estamos a dizer que o 3 vezes o 7, isto vai nos dar 21. 1 vai 2. O 2 vezes o 3, isto vai nos dar 6. O 6 mais o 2, isto vai nos dar 8. E o 3, como era negativo, então isto é menos 81. Nas nossas alternativas, conseguimos perceber que é ou trata-se da alternativa... qual é? Exatamente. Essa aqui tu consegues ver. É a alternativa A, não é? Muito bem, temos aqui o número 5, o valor numérico da expressão x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 4x mais 20, que divide por 5x ao quadrado mais 20 para x igual a 1495. Muito bem, aqui quer-se saber qual é o valor, não é? Que quando a gente for a substituir, não é? Nesta expressão aqui, o x como sendo 1495, quanto é que vai dar como solução? Muito simples, aqui trata-se de uma expressão, digamos, da divisão de polinômios, não é? Para tal é preciso que a gente tenha aquelas noções básicas, mas aqui resumindo, não é? Na regra da divisão dos polinômios, tanto é que aqui a gente terá o dividendo, do outro lado teremos o divisor, por baixo teremos o quociente e aqui por baixo do dividendo teremos o resto. Isto implica dizer que para escrever o dividendo basta que a gente multiplique o divisor, não é, pelo quociente, somando com o resto. Estamos juntos? Vamos a isso. Portanto, aqui nós teremos, não é, x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 4x mais 20, isto que divide por 5x ao quadrado mais 20. A questão é, qual é o valor que a gente pode multiplicar, não é, pelo 5x ao quadrado que possa nos dar exatamente x ao cubo? Exatamente, esse valor é 1 sobre 5x. Isto por quê? Porque multiplicando o 1 sobre 5 pelo 5 vai dar 1. Multiplicando x pelo x ao quadrado vai dar x ao cubo. E passando o resultado, não é, deste lado para este lado, teremos que procurar trocar de sinal. Isto é, 1 sobre 5 vezes 5 é 1, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Isto é, menos x ao cubo, não é? 1 sobre 5 vezes 20, isto vai nos dar 4. Isto é, 4x. E o 4x, quando passa para este lado, fica negativo. Menos 4x. Não é? Agora vamos somar. Vemos que este x ao cubo com este x se anulam, pois são simétricos. Temos aqui o menos 4x com este 4x se anulam. Portanto, ficamos apenas com 5x ao quadrado, não é? Baixamos o 20 aqui, mais o 20. Conseguimos ver que teremos aqui este como sendo o nosso resto, não é? Teremos o nosso resto, este como sendo o nosso quociente e este, como de vista, é o nosso divisor, não é? Agora, vamos procurar simplificar isto.
Estamos a dizer que escrever o dividendo é o mesmo que escrever o divisor, multiplicar pelo quociente, não é? Mais o resto. Vamos fazer isto, vamos procurar simplificar deixando desta forma. O resto da divisão deu-nos 5x ao quadrado mais o 20, não é? O nosso quociente deu-nos 1 sobre 5x, que o nosso divisor é também exatamente 5x ao quadrado mais o 20, não é? Então, escrever o dividendo é o mesmo que multiplicar o quociente pelo divisor, não é? Mais o resto. Estamos a dizer que o quociente é 1 sobre 5x, não é? Multiplicando pelo divisor. O divisor dá-nos 5x ao quadrado mais o 20, mais o resto, 5x ao quadrado mais o 20, não é? Mais o 20, aqui a repetir a expressão. E a gente, se for a multiplicar isto, não é? Conseguimos ver que vai dar exatamente o nosso dividendo. Se a gente for a multiplicar isto, percebemos que vai dar o nosso dividendo, não é? Então, estamos a dizer que escrever o dividendo é o mesmo que escrever isto. Agora vamos reescrever a nossa relação. Ao invés de escrever o dividendo conforme era, agora vamos escrever desta forma. Estamos a dizer que é 1 sobre 5, não é? X multiplicando por 5x ao quadrado mais o 20, não é? Isto mais o 5x ao quadrado mais o 20. Tudo isto que terá que dividir agora por 5x ao quadrado mais o 20. Olhando para essa expressão, conseguimos ver que aqui o 5x ao quadrado mais 20 e aqui o 5x ao quadrado mais 20 estão a repetir. Então vamos procurar evidenciar o 5x ao quadrado mais o 20, não é? Isolado. Agora teremos o 1 sobre 5x, não é? A termos que tirar este 5x ao quadrado mais 20, não é? Mas se a gente tira este 5x ao quadrado mais 20, sobramos com 1, não é? E tudo isto que terá que dividir exatamente por 5x ao quadrado mais 20, que é mais 20, havíamos esquecido, não é? Procurando simplificar este com este, conseguimos ver que teremos como solução 1 sobre 5, não é? X mais 1. Achando o menor múltiplo comum, não é? O MMC, teremos 5, não é? Portanto, aqui, isto como sendo igual a x mais 5 sobre 5. O x vale 1495 mais o 5, isto que terá que dividir por 5. E aqui nós conseguimos ver que isto vai nos dar exatamente igual a 1500, isto sobre 5. E aí tu estás na sala de exame e não sabes quanto é que isto vai dar. Simples, basta separar. Estamos a dizer que isto é o mesmo que 1000, não é? Mais o 500. Tudo isto que terá que dividir por 5. Mas nós sabemos que o 1000 podemos escrever como sendo produto do 5, não é? Pelo 200, não é? Isto vai dar 1000. Agora, podemos também somar o 500, podemos escrever como sendo produto do 5 pelo 100, não é? E isto tudo que terá que dividir pelo 5. Agora, nós conseguimos ver aqui que temos um 5 e um 5 aqui repetindo. Podemos simplesmente procurar evidenciar. Estamos a dizer que isto será igual a 5 de fora, não é? Ficamos com o 200 adicionando pelo 100, tudo isso que terá que dividir por 5, e o 5 com 5 nós simplificamos e como solução final percebemos que vai dar 300. Agora, nas nossas alternativas, conseguimos perceber que é logo de cara a alternativa D, não é? Alternativa D. Número 36. Qual das figuras representa uma função com um ponto de descontinuidade eliminável? Muito simples. Para entender como é que as descontinuidades funcionam, basta apenas que te inscrevas no canal, porque aqui dentro, cada vídeo que a gente produz é dúvida de cada um dos nossos participantes. Coloca aí a sua dúvida e a gente faz um vídeo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Simples quanto isso. Vamos agora para a primeira figura. Não é? Nós conseguimos perceber que à esquerda, nós temos aqui o ponto, como sendo o ponto 1, não é? Onde tudo isto acontece. À esquerda, nós temos uma função. À direita também temos uma outra função. Estamos a dizer que o limite, não é? Quando x tende a 1, à esquerda deste mesmo 1, não é? Df de x, em algum instante é totalmente diferente com o limite quando x tende para 1 à sua direita da função f de x. Estamos a dizer que aqui se projetado, podemos ver que esta dá 0, e esta se projetada, vemos ali que o y vai dar exatamente 2. Então o 0 é diferente do 2. Para esta relação é impossível olhar para esta relação como a descontinuidade eliminável.
Estamos juntos? Nessa situação, diz-se que a função f é contínua à direita do ponto 1. Estamos juntos? Muito simples. Aqui não precisa fazer confusão. Vamos para outro número. Olhando para este aqui, conseguimos perceber que a função vem, não é? Ela vem e volta a subir. É mais ou menos algo assim. Mas, de qualquer jeito, conseguimos ver que esta função é contínua em todo o seu percurso. Literalmente, estamos a dizer que para esta não tem nada a ver com a nossa questão. Já para a questão a seguir, conseguimos ver que o ponto é exatamente 1, não é? É o ponto 1, em que nós estamos a estudar este limite. À nossa direita, a função, não é? O limite à nossa direita, não é? Teremos ali o limite quando x tende para 1, não é? À esquerda. A esquerda de f de x é ao mesmo tempo igual ao limite quando x tende para 1 à direita desta função f de x. Exatamente, estamos a dizer que o limite existe. Muito bem, a primeira condição já foi verificada da continuidade, não é? Então, se chegado aqui, pelo menos há sinais da nossa função ser contínua. Veremos o outro ponto, mais importante. Veremos o outro ponto. Temos o caso da função, não é? No ponto 1. Será que é igual? Não, nós conseguimos ver que a função está definida mais ou menos aqui, esta bolinha bem carregada. E se a gente projeta, conseguimos ver que f de 1 vai dar exatamente 1. Mas o limite quando x tende a 1 daquela função f de x é igual a 3. Então, o 1 é diferente do 3. Logo, estamos a dizer, não é? Estamos a dizer que se o limite da função, não é, de x existir, igual a existir, não é? Mas este mesmo limite for diferente da função naquele mesmo ponto, então estamos a dizer que esta é uma descontinuidade eliminável ou evitável. Literalmente, estamos a dizer, logo estamos a aceitar que a nossa opção C é que corresponde à opção verdadeira para este número, exatamente o número 36. Vamos para outro número. Muito bem, número 6. Se os números menos 3, A e B são raízes da equação x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x menos 24 igual a 0, então o valor de A mais B é... Muito bem, estamos a dizer que o número menos 3, o A e o B, não é? São as raízes da equação. Nós temos aqui a equação. A equação é do terceiro grau. Nós temos que entender que se o número menos 3, o A e o B, são raízes da equação, nós percebemos que o menos 3 é a chave, não é? O menos 3 é a chave para a resolução do nosso problema. Aqui podemos aplicar a regra do Ruffini. Vamos primeiro extrair os coeficientes da nossa expressão. Portanto, temos ali o 1, não é? Temos ali o 1, temos ali o 5, temos ali o 2, que é menos 2 por sinal, e temos o menos 24, não é? E o que diz o Ruffini? A regra de Ruffini ajuda-nos mais ou menos a determinar os zeros, equações com um grau relativamente maior, não é? Ajuda-nos a simplificar. E no nosso caso, o alfa será o menos 3, então podemos escolher o nosso menos 3 como sendo o alfa, não é? Então, vamos ali colocar o menos 3, não é? Aqui o menos 3, baixamos o 1, não é? E multipliquemos este valor com o menos 3, ou seja, 1 vezes menos 3. Isto vai nos dar exatamente menos 3, não é? E o 5, não é? O 5 somado com o menos 3, percebemos que isto vai nos dar exatamente 2. O 2 de novo multiplica pelo 3, o que vai acontecer? Vai dar menos 6, então ficamos com menos 6. Então teremos aqui o menos 2, somando com o menos 6, menos 2, menos 6, automaticamente percebemos que isto vai nos dar menos 8. O menos com o menos aqui, isto vai nos dar mais, ou seja, mais o 8 vezes o 3, se multiplicar deste lado, percebemos que isto vai nos dar exatamente 24. E o menos 24 com o mais 24, aqui a gente consegue perceber que isto vai nos dar exatamente 0, que é o resto. Exatamente. O que podemos fazer? O x menos o alfa. Mas atenção, o alfa nós definimos. Vimos ali que o alfa vale menos 3. Então ficamos com o x, o menos, com o menos da fórmula, ficamos com mais o 3. Multiplicando, atenção, a nossa expressão era de grau 3. Então, a ter que extrair estes valores,
estes são os coeficientes da nossa nova expressão, teremos que baixar menos 1 grau. Estamos a dizer que agora será x, não é? Ao invés de ser x ao cubo, passa a ser x ao quadrado. O coeficiente é 1, que é este 1, que é x ao quadrado, não é? Aqui nós temos um coeficiente positivo, então ficamos com mais o 2, depois x ao quadrado, qual é que vem? Exatamente, ficamos com o x, não é? Menos o 8. Isto como sendo igual a zero. Agora nós podemos separar, conseguimos ver que o x mais o 3, podemos dizer que é igual a zero e, não é, o x ao quadrado mais o 2x menos 8, que é igual a zero. No entanto, aqui o x, ok, o 3 passando para lá fica menos 3. Exato! O problema diz que o menos 3 é uma das raízes. Está aqui, o menos 3 é uma das raízes. Quer dizer que se substituir o menos 3, tem que dar zero. Então está aqui, uma das raízes. Agora teremos que determinar as outras duas raízes restantes, porque afinal o grau do nosso polinômio define a quantidade das soluções. Se for uma equação quadrática, não é? Então terá duas soluções. Se for uma equação cúbica, serão 3 soluções. Se for uma equação elevado a 5 ou a quinto grau, teremos 5 soluções, assim sucessivamente. Estamos juntos? Exato. Então nós temos aqui a primeira solução determinada. Aqui basta usar o caminho mais rápido. Aí, pronto, se para ti o delta é o mais rápido, à vontade, mas eu aconselho a dominar melhor, resolver os zeros, não é? Determinar os zeros a partir da soma e produto. Temos aqui o x ao quadrado, não é? Menos a soma de x mais o produto. Estamos a dizer qual é o valor, ou seja, quais são os valores que quando somados vão nos dar menos 2, não é? E os mesmos valores que quando multiplicados vão nos dar menos 8. Quais são? Somados, então estou a dizer que x1 mais o x2 tem que me dar menos 2. E o seu produto, x1 vezes x2, isto vai me dar menos 8. Quais são? Pela soma e produto eu consigo perceber que é o 2 e o menos 4, não é? Porque o 2 mais menos o 4, automaticamente ficamos com menos 2, que é a nossa soma. Mas se eu multiplico o 2 pelo menos 4, vai me dar menos 8, que é o meu produto. Pronto, já determinei. Estou a dizer que o meu A posso escolher, tanto faz. Posso dizer que o A, para mim, menos 4 e o meu B vale simplesmente 2. Então estou a dizer que A mais B tem que ser igual a um certo valor. Isto é, o menos 4 mais 2 é igual a menos 2, ok? Qual das alternativas corresponde? Consigo ver aqui que é a opção C, não é? É a minha opção C. Número 35, pede-nos para calcular, não é, o valor do limite, quando y tende a zero, de y vezes o seno de y, não é? Ali temos o argumento do seno como sendo y, sobre 2 menos 2 vezes o cosseno, não é, do y. O argumento no cosseno é o y ali. Portanto, qual é o valor deste limite? Aí vai mais uma dica-chave neste limite. Existem muitos exercícios aqui no canal sobre limites resolvidos com todos os detalhes e todas as dicas possíveis. Vou cá dar mais uma dica. Bora lá. Simples. Este limite, não é? Conseguimos ver aqui que é limite, não é? Quando y tende a zero, de y vezes o seno de y, tudo isso sobre 2 menos 2 vezes o cosseno de y. Atenção, basta apenas substituir primeiro, para entender o que acontece, qual é o tipo de indeterminação, porque atenção, para levantar a indeterminação, é preciso saber que tipo de indeterminação é. Aí muitos métodos virão normalmente. Estamos juntos? Isto será igual a 0 sobre 0. Como é que eu sei que é 0? Basta substituir o zero aonde tem um y. Ou seja, este limite diz o seguinte: imagine se nesta expressão o y fosse substituído pelo zero. Então teremos o zero aqui, o zero multiplicando por todos é o zero. E aqui nós teremos o 2 menos 2 multiplicado pelo cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. 1 vezes 2 é 2. Mas temos um problema, é o 2 menos 2. 2 menos 2 é 0, então terei 0. Isto chama-se indeterminação em matemática. Estamos juntos? Simples. Nesta indeterminação, eu posso escolher o método que me convier. Existem muitas alternativas para sair. Mas também, como tinha que ser de costume, existe um corta-matos. Este corta-mato é o que a gente vai usar. Existe um senhor muito esperto que disse o seguinte, que quando a gente tiver uma indeterminação de 0 sobre 0, basta apenas que a gente derive o numerador, assim como o denominador separadamente. Esse senhor chama-se L'Hopital, ou seja, a regra de L'Hospital. Estamos juntos?
Vamos a isso. Portanto, aqui teremos o limite quando y tende a zero de y vezes seno de y sobre 2 menos 2 vezes cosseno de y. Portanto, vamos derivar este numerador e vamos derivar este denominador. Vamos derivar separadamente? Vamos. Temos aqui o y, não é? Vezes o seno do y. Isto aqui, derivada. Derivar essa expressão seria o seguinte. Aqui nós temos a derivada do produto. É o mesmo que f de x multiplicando por g de x. Estamos a dizer que queremos derivar este produto. Então, derivar aquele produto significa derivar a primeira expressão, multiplicar pela segunda função, que é g de x, não é? Mas derivar a segunda função, que é g de x, vezes a segunda expressão. Estamos juntos? Basta que a gente faça isto. E a nossa função qual é? É y vezes o seno de y. Então, o que a gente vai fazer é derivar a primeira função, que é derivada de y, vezes o seno de y, mas agora vamos derivar o seno. Isto é, o seno de y, derivada vezes o y. Não é? Aqui nós conseguimos ver que a derivada disto, primeiro, a derivada deste y vai nos dar 1. Então, ficamos com seno de y, mas derivar o seno vai nos dar cosseno. Exatamente, cosseno de y vezes y. Aqui nós já temos o nosso numerador derivado. Beleza? Vamos a isso. Muito bem, o nosso novo limite será limite quando y tende a zero. Derivamos o numerador. O numerador deu-nos seno de y, não é? Mais y vezes o cosseno de y. Tudo isso que vai ter que dividir pelo d. Ainda a gente não derivou o denominador. Vamos derivar o denominador. Temos ali o 2 menos 2 vezes o cosseno de y, não é? Tudo isto derivada. Bom, agora vamos derivar o nosso denominador. Temos ali o 2 menos 2 vezes o cosseno de y. Portanto, derivar isto será igual a derivar a primeira expressão. Esta é a derivada da soma. Basta derivar separadamente. Estamos a dizer, será 2 derivada, não é? Menos 2 vezes o cosseno, porque o 2 é constante. Aqui o 2 não precisamos derivar. Abrimos parênteses e colocamos exatamente o que? A derivada do cosseno. A derivada do cosseno dá-nos menos o seno de y. Estamos juntos, pessoal? Certo, vamos. Aqui a derivada de 2, isto vai nos dar 0. Isto é 0. Menos, só que temos aqui o menos e o menos. Portanto, teremos mais 2 vezes o seno de y agora. Estamos juntos? Certo. Temos aqui a nova derivada. Portanto, vamos substituir isto no nosso denominador. Beleza? Vamos a isso. Portanto, teremos aqui 2 vezes o seno de y. Atenção, nós temos aqui o limite definido. O nosso próprio, digamos, o limite que vai nos levar até ao destino final. Simples. Aqui nós podemos separar esta função. Conseguimos ver ali que temos algo mais ou menos assim. O A mais o B dividido pelo C. Aqui nós podemos separar. Podemos dizer que isto é o A dividido pelo C, não é? Mais o B dividido pelo C. Ou seja, a adição de duas frações com o mesmo denominador. Mantém-se o denominador e adicionam-se os numeradores. É o que aconteceu. Mas também nós podemos efetuar a operação inversa. Se a gente sai daqui para aqui, quer dizer que podemos sair daqui para aqui também. Então estamos a dizer que é o mesmo processo que nós vamos aplicar neste limite. Estamos a dizer o seguinte. Estamos a dizer que o limite, quando y tende a zero, né, de seno de y, podemos separar sobre 2 vezes o seno de y, mais o y vezes o cosseno do y, tudo isso que terá que dividir por 2 vezes o seno de y. Atenção, existem limites notáveis, mas antes dos limites notáveis, há uma coisa muito bonita aqui que nós conseguimos ver. Qual é? É o seno de y sobre o seno do y. Isto vai dar 1. Logo, o limite, quando y tende a zero, mais ou menos aqui teremos 1 meio, não é? Aqui já nos deu 1 meio, mas aqui, o que acontece? Conseguimos logo de cara, logo de antemão, ver, e aqui nós conseguimos ver que temos o seno de y, não é? E no numerador temos o y, ou seja, temos o argumento do nosso seno do denominador estando no numerador. Portanto, isto é um limite, digamos, notável. Isto dá 1. E se dá 1, equivale a não escrever. Teremos cosseno, não é? De y sobre 2. E cosseno de y dá quanto? Isto dá 1. Atenção,
e cosseno de 0, isto dá quanto? Dá 1. No entanto, portanto, ficamos com o limite quando y tende a 0 de 1/2, mas vamos substituir o cosseno de 0. Cosseno de 0 sobre 2. E, portanto, isto será igual a 1 sobre 2, mas o cosseno de 0 dá 1 sobre 2. Portanto, nós temos aqui, portanto, duas frações. Portanto, aqui nós temos duas frações com o mesmo denominador. Basta manter o denominador e adicionar os expoentes. 1 mais 1, de certeza que isto vai nos dar 2 sobre 2. Isto é 1. Qual das alternativas corresponde à nossa solução? Exato. Nós conseguimos ver aqui que é exatamente a nossa alternativa C.